Viver em condomínio. Apoio Sicom, a mão amiga no momento certo. Olá, meus amigos, estamos iniciando mais um programa Viver em Condomínio aqui na TV Com, canal 11 da NET. Obrigado pelo seu prestígio, obrigado pela sua participação constante conosco, através do Facebook, através dos e-mails, através do Sicom. Nosso programa hoje vai pegar fogo, a gente já está vendo que o assunto é bom, o convidado é atuante, conhece bem a cidade. Está conosco o Rubens Moscatelli, presidente do Sicom. Rubens. Ó, minha gravata tá vermelha já, porque vermelha, vai pegar fogo, né? É para pôr ou para apagar? É. Vai fazer igual alguns jornalistas que apagam fogo com gasolina, né? É verdade, é verdade. Então, mas hoje realmente o programa, em relação aos temas que nós vamos tentar enfrentar aqui, vai pegar fogo mesmo, não é só na teoria, né? Então, não. Eu acho que você deve acompanhar e ver aí que você pode obter não só de informação, mas também de opiniões que você pode levar para o seu espaço mais íntimo e para poder divulgar. E quando nós falamos aqui em pegar fogo, óbvio que é assuntos do interesse da cidade, nosso programa, a programação da TV Com é regional, é exatamente para isso, para falar da sua cidade, do seu município, da sua região. Está conosco Antônio Carlos Banha, vereador do PMDB, 6ª legislatura. Deu para aprender bastante já, né, Banha? É na insistência, né? É na insistência, não. Conhece bem a cidade e tem lidado com os munícipes ao longo de vários anos, né? E você tem sentido exatamente o que nós, munícipes, o amor que nós temos pela nossa cidade e aquilo que nós queremos dos políticos da cidade. E aqui cabe uma parte. Quando nós estamos vivendo hoje políticos em tremendo descréditos, nós trouxemos o Banha, que está na 6ª legislatura. Ninguém pode aqui dizer que não tem crédito, porque, por tanto tempo sendo reeleito, é sinal que a população tem entendido o trabalho que tem feito e tem apoiado e mantendo no cargo de vereador. E é esse assunto que eu queria abrir inicialmente o nosso programa, depois nós vamos falar de IPTU, vamos falar de uma série de coisas, mas é a credibilidade do político nacional hoje que nós estamos vivendo, diante de imensas denúncias, corrupção, e tudo através de um fisiologismo. Como é que você tem visto isso, Rubens? Cada machadada uma minhoca, né? Cada machadada uma minhoca. Obrigado por ter vindo, viu, Banha? Primeiro, agradecer o Viver em Condomínio, a você, Zé Roberto, ao Rubens, e a todos os nossos telespectadores. É uma oportunidade ímpar aqui, a gente está colocando as nossas ideias, colocando não só também as nossas sugestões e também vendo as críticas e de que forma nós podemos solucioná-las dentro dessa sociedade aí constituída, que ninguém governa sozinho, ninguém faz nada sozinho, política não se faz sozinho. Pelo contrário, é um grupo de pessoas que, logicamente, bem intencionadas, como você vê, a gente fala aqui hoje de uma crise das mazelas, não só políticas do Brasil e do mundo, mas no Brasil se instalou, desde a tenra idade, desde que me conheço por gente, a gente tem a famigerada lei do Gerson, né? De levar vantagem, onde tinha um personagem, um jogador de futebol, que fumava lá um cigarro chamado Vila Rica. Exatamente. E dizia que levava vantagem. E dali se impregnou a cultura de, se for bom para mim, melhor para os outros. E essa questão do interesse público, ele ficou muito distante. E aí o que acontece hoje no mundo hoje de denúncia não é primazia do legislativo, do executivo e nem sequer também do judiciário, que seria a última trincheira do cidadão brasileiro, a última esperança, o Supremo Tribunal Federal. Ali é a última rátio, a última trincheira, ali é onde a sociedade deposita toda a sua esperança de ver, fazer valer o peso da justiça. Aquela justiça que tem que ser celere,
a justiça que tem que ser dura e a justiça que é cega e dá, logicamente, na acepção da palavra, a verdade, buscar sempre a verdade e a razão daquele que a tem. E o que a gente vê? Amorosidade, o pouco caso, decisões estapafúrdias. Quando falávamos aí em súmulas, estamos vendo aí que cada um usa determinado critério, vários relatores. Deixa eu acrescentar um pontozinho nisso aqui, já para... Só concluindo, não. Dentro dessa tua colocação de eleição, o que esperar de uma eleição? Que é uma eleição cara, só não houve nenhuma reforma política dentro desse contexto que se esperava. A única lei popular que se colocou em voga e que veio pela mão do povo já foi distorcida pelo caminho, que era a lei da ficha limpa. Então, o que se esperar? Se querer uma eleição dentro dos legítimos interesses da comunidade, ou seja, que a lei seja eficiente, que tenha os princípios da legalidade, da moralidade, da publicidade, mas que todos os instantes já começa desde o pequeno político até o mais alto cargo, desde o primeiro juiz da primeira instância até a última instância, a gente vê totalmente desfigurado e uma coxa de retalhos que fizeram não só da nossa Constituição e dessas legislações que nos regem. Aí eu acrescento que nós temos uma máxima que diz aqui, de uma forma mais rasa, né, que a polícia prende e o juiz solta. Hoje nós temos uma máxima que o juiz prende e o legislativo solta. Há uma grande bagunça institucionalizada, crise institucional, que dizem, podem negar, mas ela está aqui, às vistas de qualquer um, e nós estamos sentindo essa dificuldade. Eu queria um posicionamento seu, Rubens. Por quê? Que o preâmbulo do vereador foi preciso. Ele fez um raio-x da situação, não é? Sim. Em quem votar? Sim. Nós estamos aí às vésperas de uma eleição, onde nós vamos ter que eleger um presidente, nós vamos ter que eleger senadores, deputados federais, governadores e deputados estaduais. Quem votar? Situação do nosso município. Qual é a força política que o nosso município tem com base em toda essa história que se tem trilhado no decorrer dos anos, não é? Vão ficar desamparados? Depois eu queria ouvir sua opinião também, Banha. Olha, Chiarella, Banha, na verdade, essas questões que vocês colocaram até agora, e que só falei alguma coisinha, mas veja, a grande dificuldade que nós temos é de que a quem interessa o esclarecimento, a linha de conduta, em tese, ao povo. Eu digo em tese por quê? Porque o povo não tem, aqui a gente não vive uma democracia direta, que seria nós próprios irmos lá, criarmos leis sem o representante. Hoje o Banha está aqui como representante do povo santista, ele foi eleito legitimamente, 6 mandatos já, como você bem disse, mostra uma conduta, uma condução de uma postura que, em certa medida, mostra eficiência naquilo que ele se propôs fazer. A resposta é a urna mesmo, né? Então, mas ao mesmo tempo, e aí é que estão os problemas, né? Você vê, quando você passa esse poder àquele seu representante, o processo disso e as negociações e as coisas que estão acontecendo com criação de leis, a própria interpretação dessas leis e a aplicação das leis, ele está sedimentado. Cada um faz o que bem acha que deve fazer. E é isso que está acontecendo. Então, tem uma crise de representatividade. Você falou de crise institucional, também acho que existe, mas não é só na instituição política. Não, geral. Você pega os fundamentos que nós, lá na faculdade, aprendemos. Não, peraí, a coisa julgada torna o quadrado redondo, o triângulo em não sei o quê, a aula preto de direito e branco, constitucional nesse país hoje, né? Foi a coisa mais difícil. Enfim, nós conseguimos destruir uma linha de conduta. Eu não sei aonde que nós vamos chegar. Porque nós todos estamos
querendo emitir opiniões daquilo que a gente acha, mas a gente não tem o diagnóstico. A gente não tem ainda? Não tem o diagnóstico. Não. A gente sabe, sei lá, uma percentagem tão mínima da verdade, daquilo que realmente, efetivamente, vale a pena e importa, que a gente está perdido. Você vê, 40% de abstenção ou de não votos ou votos nulos e brancos na última eleição municipal. Aí eu pergunto para o vereador, não é? Que é político, que está lá, política todos nós fazemos, a gente sabe disso e tal. Em quem acreditar? Como, na função de representante, como resgatar, como trazer o eleitor de volta e aumentar nesse eleitor a esperança de que nós vamos poder modificar essa situação. Eu tenho esperança, eu acredito na modificação. Não é? Eu vou fazer o meu papel de cidadão, como ensino para os meus alunos, ir lá, votar, não se abster. Eu não posso me abster. Então eu tenho que buscar, procurar. Até porque quem se abstém está assinando embaixo aquilo que está sendo feito. É como não ir na Assembleia de Condomínio, né? Você vai acatar as decisões que tomarem lá. O que você pensa? A essência, né? A essência do voto, ela é justamente a mola mestra da democracia. Quando você passa, lava suas mãos, ou repassa o direito sacrossanto do voto, que você tem, a única arma da democracia, de a escolha, mas aí você vê, poxa, a criatividade do sistema e do político brasileiro, seja ele o político, seja ele o juiz, eles conseguiram derrubar o que você acabou de falar, a estrutura de Montesquieu, onde falava a divisão dos poderes. Poder legislativo, executivo e judiciário. O judiciário fazendo lei. O executivo executando e fazendo lei. O legislativo não fazendo lei e nem fiscalizando. E, às vezes, fazendo leis de interesse próprio. Aí você começa a ver uma Constituição, passamos por dias de chumbo, passamos por uma ditadura que nós não teríamos essa oportunidade de estar aqui hoje, debatendo e colocando as nossas ideias, que é a questão da liberdade de expressão, do pensamento, garantido na Constituição, que foi a Constituição Cidadã, que foi feita, e diga-se de passagem, para um regime parlamentarista, que, enfim, em cima da hora, se tornou presidencialista. Então, você vê que no Brasil, tudo, desde o seu nascedor, já começa atravancado. Ou em querendo dar uma bula dentro da legislação. Hoje só tem um momento, o Zé Roberto, só existe um momento. A população está... nós devemos ser, sim, prisioneiro da esperança. Nós somos prisioneiros da esperança. O homem que não tem esperança, ele já nasceu morto. Ele tem que ter essa esperança de ter dias melhores. Mas nós estamos esperando ainda Salvador da pátria, nós estamos esperando um Messias, enquanto devíamos estar discutindo a mudança prostituída do sistema político atual. Ou seja, trazermos aí uma lei, eleição única para oxigenar, o cidadão não pisar em duas canoas, ou ele é vereador, é deputado, rever esses conceitos. Começa e termina. Começa e termina. Rever conceitos, a questão de uma Câmara, por exemplo, bicameral, sistema bicameral, totalmente arcaico, obsoleto, ultrapassado, porque é um Senado e um Congresso para decidir a mesma coisa. E isso encarece os custos do Brasil, isso é uma fábrica de dificuldade para buscar facilidade ou de facilidade para criar dificuldade e acaba impregnando novamente a questão da vontade popular. O povo quer mudança e a mudança ela parte por esse princípio. O que é mais fácil mudar? O político? É mais fácil mudar o técnico do que mexer no jogador. Perfeito. Então, não. Vamos mexer no sistema. Vamos experimentar o parlamentarismo. Vamos experimentar um outro tipo de administração. E, olha, nós vamos buscar lá no passado. Nosso querido e saudoso, eu não sou melancólico, nem estou vivendo do passado, mas nosso querido e saudoso Franco Montoro já falava. As coisas acontecem na cidade e eu quero, antes de sair dessa para uma outra, eu quero ver os municípios dirigindo os seus destinos, ou seja, as políticas têm que ser políticas municipais, regime municipalista. Perfeito. Nós vamos ter que fazer um intervalo. Falei para você que o programa era bom e de fato o tempo passa voando. Na volta,
Nós vamos falar de IPTU, que interessa bem a você. Espera um pouquinho, daqui a pouco a gente volta. A AC Serviços é uma empresa que se dedica à prestação de serviços especializados em condomínios, administradoras, indústrias, entre outros. Terceirize sua mão de obra especializada com a AC Serviços. Você ganha tempo para pensar no mais importante, sua gestão. Nossos serviços são exemplos de ações e soluções práticas, com padrões de atendimentos personalizados que garante aos nossos clientes a eficiência e a boa aparência dos nossos funcionários. AC Serviços. Telefone 3324-3057. Se você quer algo diferente e está por dentro de tudo que acontece em sua cidade, mande dicas, sugestões de pauta pela nossa fanpage facebook.com/tvcom.santos. Interaja com a programação da sua TV Com. TV Com, interagindo com você. Sabe o que essas crianças vão ser quando crescer? Serão adultos que poderão escolher suas carreiras e decidir pelo próprio futuro. Pois hoje, as empresas que participam do programa Empresa Amiga da Criança investem no presente para mudar o futuro de muitas crianças e adolescentes. Crianças que brincam e estudam crescem mais sadias, desenvolvem-se melhor e tornam-se adultos que farão a diferença amanhã. Junte-se à Fundação Abrinq e seja uma empresa amiga da criança. Apoio ACESP, Associação dos Canais Comunitários do Estado de São Paulo. Estamos de volta com o nosso programa Viver e Condomínio, aqui na TV Com Canons da NET. Está conosco hoje Antônio Carlos Banha, vereador pelo PMDB. E no intervalo nós estávamos aqui comentando vários assuntos, questões políticas. O vereador Banha é presidente da Comissão de Finanças e Orçamento do município. O país vive numa crise econômica que está todo mundo vendo e sentindo. Não só vê como sente. Se fosse só visto sem sentir, nem era tanto. Acho que a pessoa está sentindo para depois ver. Ver primeiro. E uma crise que dói no bolso, dói na saúde, dói na educação, dói na família. E a família é o alicerce da sociedade, indiscutivelmente. E nós estamos tendo que nos deparar com problemas desta ordem nas famílias, né? Com mudanças drásticas na questão do plano de saúde, inclusive, educação de filhos, uma série de coisas. Nós tivemos aqui, eu vou passar logo para o vereador, com a permissão do meu amigo Rubens Moscatelli, 3% de reajuste no IPTU. E as finanças do nosso município não pode estar diferente do restante do meu país. Está em crise também? Com certeza, com certeza. Esse Santos paga um preço muito grande, né? Muito alto, pela sua potência, por ser a cidade sede da região metropolitana. Digo, até ouso falar, não só da região metropolitana, mas de todo o Vale do Ribeira. Nós temos aí a incumbência e hoje estamos pagando esse preço, e não pode ser diferente, até por ser a cidade da liberdade, da caridade e da misericórdia, sim. Porque os nossos complexos de saúde, juntamente com a nossa Irmandade da Santa Casa de Misericórdia, além da Beneficência Portuguesa e outros polos de saúde da região, a gente vê que sobrecarregam, enquanto cidades aí ficaram paralisadas com o Piruíbe, que tem 2 anos e meio que o hospital está praticamente fechado, Cubatão mais de ano que um hospital fechado, as maternidades, muitas delas, as cidades estão nascendo na nossa cidade e, logicamente, faz parte do sistema unificado. Mas nós nos contentamos sempre, Zé Roberto, Moscatelli, com
sendo aqui a passagem de servidão das riquezas do país. São quase 34%, 35% do PIB, seja da importação e exportação, escoam pelo maior porto da América Latina. E nós nos encantamos tão e somente com os postos de trabalho. Nem o direito ao IPTU nós tínhamos. Hoje ganhamos uma ação, mas está em tramitação de negociação, está em embargo. Uma hora vai receber, mas a partir do ano que vem já podemos lançar os IPTUs a esses que há 32 anos ou 34 anos nunca pagaram impostos. E as coisas, a gente só fica com o ônus dessa operação, e o bônus eram só os postos, que hoje diminuíram consideravelmente. Hoje as safras são vendidas nas fazendas, os grãos já estão vendidos, a equipe técnica para você embarcar é muito pequena, então não tem mais aquele número de funcionários que tinha ontem a Codesp, que tinha o Polo Industrial de Cubatão, que tinha as mercadorias que passavam e manuseavam, ganhavam, como o container, por exemplo, acabou a carga geral, veio o advento do container, e nós tínhamos vários terminais, tínhamos vários portos de atracação, agências de navegação, fornecedoras de navio, vários segmentos aqui do Porto de Santos que alavancavam essa economia e que girava esse dinheiro em cadeia no comércio e que aquecia os cofres públicos. Isso mingou, isso parou. Nós vivemos de ISS, o nosso IPTU é bem menor, a arrecadação do IPTU, do que ISS, porque nós somos prestadores de serviço nato e ainda pegamos um filete do turismo. E isso combaliu muitos cofres públicos, sentiram muitas obras e repasses que deixaram de ser feitos na crise. Muitas obras tinham verbas marcadas como verbas federais para a entrada da cidade, enchentes, o próprio governo do estado brecou algumas verbas do DAD, nós estamos recebendo aí a duras penas, temos a falta de investimentos da Ecovias, falta de investimento. Quando falta dinheiro, quando falta pão, todo mundo fala e ninguém tem razão. E aí, cada um com seus problemas. Aí começa o problema, né? Você tem que enxugar, diminuir, nós temos autarquias, fundações, tem um organograma de 20, 30 anos, que hoje nós levantamos todo esse trabalho ao prefeito, falando, olha, hoje precisa, como disse o seu discurso, o prefeito Paulo Alexandre Barbosa diz que temos que fazer mais com menos. E só se faz mais com menos, Moscatel, você é um grande administrador, é pegar a administração de hoje e pegar o organograma lá de Antônio Manuel Carvalho, de Oswaldo Justo, e colocar a prefeitura de hoje naquele organograma. Pô, mas Banha, não tinha isso, não tinha aquilo era um departamento. Vai ser desse jeito. Vai ter que cortar na carne, vai ter que cortar na pele, vai ter que ter incentivos fiscais. Essa questão da arrecadação inadimplente, ninguém fica devendo porque quer. O IPTU principalmente, não é? IPTU ninguém fica devendo porque quer, porque ele põe em risco a sua moradia, que é o sonho da casa própria dele, põe em risco a sua casa. Eu acho interessante isso, você tocou nesse assunto, sabe por quê? E aí eu quero ouvir também o Rubens Moscatelli. É o seguinte, você está lá com dívida no IPTU e você quer pagar, você quer fazer um acordo e ele já está judicializado, você tem obrigatoriamente que pagar os honorários advocatícios e as custas judiciais de pronto. E isso inviabiliza muitas vezes. Foi aí, meu caro Zé Roberto, nesse ponto, nessa chaga, quando os poderes estão desarmados e quando as pessoas de bem se sentam à mesa para focar o interesse público, quem ganha é toda a sociedade. E isso ficou aquele cabo de ferro. Poxa, mas se deixar de pagar as custas, o procurador deixa de receber o dinheiro que ele tem, que ele advogou a causa. Eu não acho que está errado, ele vai receber, mas ele não precisa receber tudo de uma vez. Então, entenda, quem não sabe dividir não multiplica. Parcelamento é acordo. Acordo se parcela tudo. Perfeitamente. Se eu vou parcelar o principal, não cabe na cabeça do cidadão eu não poder pagar o secundário, que são as custas e os honorários do advogado. Primeiro eu vou ver o principal, os honorários. Então, o que nós fizemos? Fizemos uma reunião, fizemos uma emenda do legislativo. E isso proporcionou o quê? Tinha casos que as custas e os honorários eram mais caros que o principal. E o Moscatel sabe disso. Com relação a kitnetes, com relação a imóveis pequenos. Quando o cidadão ia pagar, ele falou assim, poxa, que coisa, vereador. Eu compro outro apartamento. Está difícil a situação, não dá para parcelar. Quando nós fizemos essa emenda, que todo mundo sentou à mesa, fumou o cachimbo da paz, falou, olha, vai ser melhor para o município, inclusive para vocês. Vamos arrecadar. Nós já falávamos disso e ninguém pitoniza nem preconizava coisa nenhuma, não estava vendo, tinha bola de cristal. Fala assim, olha,
vai ter muito mais gente, 3 vezes mais do que nós arrecadamos. Foi dito e feito. Arrecadamos 14 milhões o ano passado. Já chegamos a 45 e vamos chegar a 50 até o fim do ano. 50 milhões, de 12 para 50. Ou seja, você deu uma facilidade, você parcelou e deu oportunidade para o inadimplente pagar. Porque o inadimplente não quer ficar inadimplente, ele quer pagar. E tem um detalhe que é fundamental nessa lógica para a gente poder passar para as pessoas. Veja, o interesse público ele sempre vai ser maior, ou ele deve ser considerado, sobre o particular. Você bem falou, Chiarella, o Banha, o procurador, ele tem todo o direito, até por lei, de receber a remuneração que a prefeitura paga e também os ônus sucumbenciais, porque isso é uma decorrência da sentença de uma execução. Perfeito. Muito bem. Mas só que o dinheiro desse procurador, ele não é mais importante do que o dinheiro que a prefeitura tem a receber. Nada mais justo do que parcelar igual. Mesmo porque o procurador tem salário. Até porque está garantido lá que ele vai receber. E você ele não vive da sucumbência. Exato, ele tem o salário, a remuneração dele. Então a gente tem que pensar nesses aspectos. Tem que pensar, inclusive, em outros aspectos de não aumentar a carga tributária e usar mais eficientemente as verbas públicas. Olha, gente, só complementando. Não, já tem que ser. O programa está acabando, já foi tão bom que já acabou. Só complementando. Dentro desse orçamento, vai ser a primeira vez nos 25 anos que nós vamos ter uma dotação orçamentária 1,5% menor que a dotação orçamentária. A primeira vez na história que está acontecendo. Aí você fala, está subestimando o orçamento? Não, nós estamos vendo se esta crescente, porque hoje está difícil até você planejar um país ou fazer algum investimento. Essa crescente aonde vai atingir? Vamos ter que cortar? Vamos. E a prioridade, concluindo, prioridade para esse próximo orçamento não pode ser diferente e administrar também é diligenciar quais são as suas prioridades. Prioridade é saúde, educação e ação social, que vai consumir quase 58% do total do orçamento. Muito bem, nosso programa voou realmente, é extremamente importante ter aqui. Rubens Moscatelli, rapidamente, por favor, suas considerações finais. Olha, a gente sempre tem que estar conectado com as informações e com aquilo que o nosso representante, os nossos representantes na Câmara Municipal, Estadual, Assembleia, né, e Federal podem nos trazer. Então, a atuação e a transparência é sempre importante. Fique com a gente aí e sempre nos procure quando tiver dúvidas. Antônio Carlos Banha, vereador, PMDB, muito obrigado por ter aceito o nosso convite e estar aqui contribuindo conosco no nosso programa. Muito obrigado você, Chiarella, você, Rubens, a todos os telespectadores do Viver em Condomínio. Aqui é um fórum de debates democrático e sempre que for convidado, logicamente, para mim é um prazer, uma honra muito grande estar entre vocês. São pessoas que fazem e falam da verdade da nossa cidade, da nossa região. E cumprimentar o Siscom por ter abraçado aqui uma lei que seria muito difícil estar colocando hoje em voga, que a gente tem que ter a qualidade de vida, a questão ambiental. E a gente tem visto os condomínios saírem na frente com relação ao gerenciamento de resíduos sólidos, um belíssimo trabalho do Siscom e de toda a comunidade dos prédios. A gente tem visto, principalmente, selecionando e, logicamente, escolhendo o lixo hoje antes de descartar na rua. A gente tem visto uma verdadeira aula dos condomínios hoje com relação aos grandes produtores de lixo na nossa região. Muito bem. Olha, nosso programa terminou. Eu queria dar um recado aqui para o vereador, para que ele leve lá para os seus pares, não é? Que Deus abençoe e ilumine o pensamento de vocês. Amém. A palavra de Deus nos ensina que nós temos que ter coração de menino. Glória que vocês tenham lá coração de menino e comande aqui os caminhos da nossa cidade, dos munícipes, de uma forma acertada. E você, muito obrigado pela sua presença. Continue com a programação da TV Com e nós vamos nos ver na próxima oportunidade. Fiquem com Deus. Viver em condomínio. Apoio Sicom, a mão amiga no momento certo.